A senha do arquivo é 1A1. Antes da gente fazer os exercícios, eu quero mostrar isso daqui para vocês. A gente tem várias tabelas digitadas. E eu quero colocar todas essas tabelas com a mesma formatação. Para isso, o que eu vou usar? O pincel de formatação. Então, quando eu quero aplicar a mesma formatação em vários locais, eu já sei que eu vou selecionar o meu intervalo, clico 2 vezes para marcar o pincel. E aí eu não tenho a necessidade de passar o mouse sobre o outro intervalo todo. Se todos eles são do mesmo tamanho, simplesmente eu clico aqui sobre o produto. Automaticamente ele vai aplicando em todas elas de uma só vez, em todas as linhas e colunas dessa tabela. Então, com isso, eu consigo aplicar de uma forma mais rápida e efetiva. Finalizou, não preciso mais? ESC, terminei de utilizar o pincel de formatação. Próxima aba. Já ouviram falar em preenchimento relâmpago? O que o preenchimento relâmpago? Você define para ele da seguinte forma: eu quero que você faça isso. Então ele vai e executa sozinho essa ação que você fez. Então é como se fosse uma ação de exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui os nomes relacionados em cada uma das colunas. Só que nessa coluna eu tenho o ID e o nome completo, com um código separado por hífen e o nome completo. E aqui a cidade natal. Então eu quero que ele faça o seguinte: eu preciso preencher essas lacunas aqui com as informações, conforme que eu tenho no cabeçalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui que eu quero o nome, o primeiro nome. Digitei o primeiro nome, dou um Enter. Quando eu dei o Enter, eu volto a seta ao anterior e dou a tecla de atalho Ctrl E. Automaticamente, ele vai repetir o meu exemplo. No caso do sobrenome, eu quero o sobrenome da pessoa, Santos. Enter, volto, Ctrl E. Ele já trouxe o sobrenome da pessoa. Quero só o ID. Digito o nome, o número do ID, Enter, volto, Ctrl E. Nome mais sobrenome. Então, eu só quero o primeiro nome da pessoa e o último nome da pessoa. Enter, volto, Ctrl E. Nome mais cidade. Então, nome da pessoa e a cidade da pessoa. Enter, volto, Ctrl E. Então, o preenchimento relâmpago, ele vai repetir o processo conforme que a gente fez. Então, sempre eu vou precisar, lógico, vai depender de casos a casos que vocês precisam analisar. Um outro exemplo, ao invés de pegar só o primeiro nome aqui, eu quero pegar o primeiro e o segundo nome. Então, Pedro Henrique. Nesse caso aqui, dou Enter, volto, Ctrl E. Automaticamente ele coloca os dois primeiros nomes. Então, o preenchimento relâmpago, ele ajuda nesse sentido. Eu precisar repetir o processo de ter que fazer uma extração de informação de um dado que está completo, está com várias informações, e aí ele automaticamente faz. Não importa se eu tenha 10 linhas ou se eu tenha 5.000 linhas. Se tiver sequencial, ele vai executar para vocês. Ok? Então vamos lá. A parte de exercícios, então. Exercício 1. No caso aqui, eu tenho o quê? Várias situações, situação 1, 2, 3 e 4, onde eu preciso executar em cada uma das situações uma determinada função, uma determinada fórmula. Vocês têm que entender o seguinte: eu tenho que fazer dar certo uma única vez. Então eu não tenho que fazer uma, repetir, fazer outra, replicar, fazer outra, replicar. Deu certo uma vez, depois eu replico tudo de uma vez. Então, no nosso caso aqui, situação 1, o que eu estou querendo saber? Aluno com média maior ou igual a 6 serão aprovados. Esse daqui é exemplo que nós fizemos anteriormente. Então, eu vou usar a função C, onde eu vou verificar se a minha média, que é a C4,
é maior ou igual a 6. Se essa média for maior ou igual a 6, eu quero que o meu texto que apareça seja aprovado. Caso contrário, reprovado. Enter. Pronto. Situação 1. Situação 2. Alunos com a média maior ou igual a 6 serão aprovados. Se a média for menor que 3, reprovado direto. Caso contrário, ele irá para exame. Então, a situação 2 também nós já utilizamos. Eu vou utilizar duas funções C dentro da minha forma. Então, a primeira C vai ser igual à primeira que nós fizemos na situação 1. Então, se a minha célula se minha célula C5 for maior ou igual a 6, então o aluno será aprovado. Aí eu entro com a minha segunda condição. Se a minha média C4, aqui é C4, não C5. Então, se C4 for maior ou igual a 6, então aprovado. Aí entro com a segunda condição. Se C4 for menor ou igual a 3, então reprovado. E se nenhuma dessas situações for verdadeiras, então ele estará de exame. Fecha parênteses 1, fecha parênteses 2. Enter, está lá. Ficou de exame. E a presença maior ou igual a 70. Se essas duas condições forem verdadeiras, aprovado. Se não, reprovado. Então, igual. Se e. Então, eu tenho que fazer as duas verificações. Se a minha média na C4 for maior ou igual a 6, e a minha presença, no caso na D4, for maior ou igual a 70%. Se essas condições forem verdadeiras, então o que eu quero que aconteça? O aluno esteja aprovado. Caso contrário, reprovado. Fecho parênteses uma vez só, porque eu abri o parênteses aqui da função C, abri o parênteses da função E, mas eu fechei o parênteses da função E e agora eu fecho o parênteses da função C. Pronto, está lá, reprovado. No caso, média tá maior ou igual a 6? Não, média maior ou igual a 5. Ah, mas e a presença? A presença é maior ou igual a 70. Beleza, ele teve presença, mas não teve média. Então, reprovado. Agora, por último, situação 4. Alunos com a média maior ou igual a 6 e com a presença maior ou igual a 70 serão aprovados. Ou seja, essa situação aqui é exatamente a inicial que a gente precisa fazer, certo? Então, posso copiar aqui e vou vir nessa situação 4, vou colar ela aqui. Então, beleza. Então, é maior ou igual a 6 e com a presença maior ou igual a 70. Ok? Então, essa situação aqui, ele vai ser aprovado. Ponto e vírgula. Aí eu tenho que fazer novamente a condição. Se e. Agora, o que eu preciso verificar? Alunos com média menor do que 6 e a presença maior ou igual a 70. Então, se a média for menor ou igual a 6 e a presença dele, então no caso a D4, maior ou igual a 70. Se essas condições forem verdadeiras, então aí ele estará de exame, ou seja, eu não obtive a nota, mas eu obtive a frequência. Caso contrário, reprovado. Fecho parênteses 1, fecho parênteses 2. Enter. Pronto. Então aqui, com isso, eu tenho as 4 situações. Repliquei para todas e aí eu tenho todas as minhas situações sendo executadas aqui. Ok? Até aqui?
e presença. A ideia é a mesma coisa. Então vamos lá. Veículos com a média maior ou igual a 10 aprovados, se não reprovados. Então, situação 1. Vou verificar se a minha média, no caso na C4, é maior ou igual a 10. Se essa média for maior ou igual a 10, então aprovado. Caso contrário, reprovado. Lembrando sempre que meus textos têm que ficar entre aspas. Tá lá. Opa. Maior ou igual. Aprovado. Situação 2. Veículos com média maior ou igual a 10 serão aprovados. Se a média for menor do que 6, reprovado direto. Se não, ele vai para uma revisão. Então, mesma coisa. Se C4, que é a minha média, for maior ou igual a 10, então ele está aprovado. Se C4 for menor do que 6, então ele está reprovado. Caso contrário, ele vai para revisão. Fecha parênteses 1, fecha parênteses 2. Tá lá. E a última situação, veículos com a média maior ou igual a 10 e com eficiência maior ou igual a 70 serão aprovados, se não reprovados. Então, eu vou utilizar o quê? Novamente, a função e. Vou verificar se a minha média é maior ou igual a 10 e se a minha eficiência, que está na D4, for maior ou igual a 70%. Se essas duas condições forem verdadeiras, o que eu quero? Aprovado. Caso contrário, reprovado. Pronto. As três situações, clico duas vezes, repete e automaticamente ele vai apresentar as informações conforme o que a gente está fazendo. Até aqui tudo bem? Aqui. Bom, o que é a situação? Eu tenho que fazer uma folha de pagamento baseando-se no aumento. Se o salário for menor ou igual a 1.200, um aumento de 40%. Se for maior do que 1.200, um aumento de 30%. Então essa é a primeira parte que a gente tem que fazer. Calcular o salário aqui com o aumento. Mas eu já quero saber quanto será o novo salário. Então, eu quero acrescentar, no caso, 40% do salário, se for até 1.200, menor ou igual a 1.200, ou seja, até 1.200, ele tem um aumento de 40%. Caso contrário, ele tem um aumento de 30%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o meu salário aqui for maior ou igual a 1.200. Se esse salário for maior ou igual a 1.200, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele pegue o meu salário, que é C6, multiplique por 1 mais 40%. Caso não for, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu salário, vou multiplicar 30%. 30%. E aí fecha parênteses. Quando eu dou o Enter, automaticamente ele vai apresentar para mim o salário aqui. Quando eu dou o duplo clique, aí está lá. Quem tem aumento maior que 1.200, 30%. Quando quando o salário for menor do que 1.200, 40%.
Por quê? Porque nós determinamos um aumento salarial aqui. Mas em uma situação real, salários são valores, são diferenciados. E percentuais de aumento também são diferenciados. Então, quando eu dou, por exemplo, um aumento em valor fixo, eu quero saber quanto que esse valor representa. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o novo salário menos o salário anterior dividido pelo salário anterior. Então, com isso, o que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui a representatividade de quanto que foi o aumento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, agora tudo deu 40% por conta da função aleatória. Então, aqui, ó, 859 menor ou igual que 1.200. Então, ele teve um aumento de 40%, de 30%. E aí aqui ele vem com o novo salário, quanto que foi essa representatividade. Então, quando eu tenho o cálculo, eu vou fazer o cálculo nesse formato aqui, de pegar o salário atual dividido menos o salário anterior dividido pelo salário anterior. Então, aí com isso eu consigo achar a representatividade do meu salário. Quero aplicar a minha formatação, vou em página inicial, formatação condicional, nova regra. Aí eu vou pegar a regra, usar a fórmula. Vou marcar aqui os valores, formatar os valores que estão na fórmula e vou marcar essa célula aqui. Só que eu não posso deixar ela bloqueada. Por quê? Porque ela tem que descer todas as linhas, se for na vertical. Então, apertei o F4 uma, duas vezes. Para quê? Para liberar a linha. E aí eu vou falar o quê? Se esse cara aqui for igual a 40%, o que eu quero que aconteça? Eu quero que eu tenha um preenchimento azul claro. Ok? Ok. Pronto. Onde for 40%, ele já pintou de azul. Agora, o que eu vou fazer? Vou repetir novamente. Página inicial, formatação condicional. Só que daí, ao invés de usar uma nova regra, eu posso vir aqui e gerenciar regras, tranquilamente. Se eu tiver com a função 365, eu posso utilizar essa opção aqui, ó, regra duplicada. Então, eu vou fazer aqui, regra duplicada, vou clicar duas vezes para editar e no lugar de 40, eu vou colocar 30%. E aí a formatação eu vou alterar para verde. Ok, ok. Quando eu aplicar, está lá. Eu tenho onde for 40% está em azul, onde for 30% está em verde. Existe, vai depender da necessidade de cada um. E aí vocês vão aplicando essas informações conforme as suas necessidades, ok? Então, para o nosso treinamento, a gente encerra por aqui, a gente se encerra por aqui, com todo o conteúdo que foi passado para vocês. Me coloco à disposição, o grupo está lá, tendo dúvidas é só me informar, ok? Obrigado.